Olá! Estudantes do curso de odontologia da Universidade Federal de Alagoas desenvolvem um estudo interessante com pacientes de 4 comunidades da região do Benedito Bentes, aqui em Maceió. Eles querem saber por que a maior parte deles apresenta manchas brancas nos dentes, provocadas pelo excesso de flúor e alta incidência de cárie. O estudo é orientado pelo professor Nathaniel Santos, nosso convidado, e faz parte de uma pesquisa maior que avaliou o flúor na água que abastece essas comunidades. Há mais de 20 anos, Maceió não fornece água fluoretada para a população, o que seria uma medida para melhorar a saúde dentária dessas pessoas. Professor, obrigado pela presença aqui no Conhecer. Quer dizer que Maceió há 20 anos não fluoreta sua água? É um absurdo, né? Exatamente. Eu queria agradecer, né, esse convite, e se torna de grande importância para a gente ter essa possibilidade de explicar algo relacionado à prevenção de cárie, que ainda é uma doença que acomete a nossa população no estado de Alagoas, e que essas pesquisas que a gente faz, né, só tem esse interesse de esclarecer se aplicar o que é feito, né, em laboratório, o que é feito na comunidade, para ser revertido em benefício à própria população. Realmente, Maceió já tem bastante tempo que não tem água fluoretada, e isso já está ficando uma situação onde há uma necessidade de uma rapidez nessa medida de saúde pública. Do poder público nesse sentido, o poder público, né? Tem que agir, afinal de contas, se a gente for fazer alguns comparativos, o nosso estado vizinho, né, o estado de Sergipe, 100% dos seus municípios apresentam água fluoretada, e o estado de Alagoas apenas 10 municípios de mais de 100 que nós temos. Então é um retrocesso muito grande, onde a gente já tem, de forma sabida, verbas específicas do governo federal para a saúde bucal, com as contrapartidas de cada município. Perfeito. Agora, sobre esses dados, eu quero conversar um pouco mais no próximo bloco. Eu queria falar nisso agora, professor, sobre o estudo em si. Que pesquisa foi essa feita? Isso. Na verdade, a gente fez um estudo onde tem uma linkagem entre alunos da graduação da Universidade Federal de Alagoas, e só para que você tenha uma ideia, nós aproveitamos a grande capacidade que eu vejo em uma técnica de bioquímica que trabalha comigo nesse laboratório. Lá na UFAL. Lá na UFAL, que estava querendo fazer um curso de especialização. E aí ela veio, né, até mim e perguntou se tinha essa possibilidade de a gente fazer alguma pesquisa. Aproveitando os conhecimentos dela e as minhas observações na clínica de atendimento à população na UFAL. Porque a UFAL tem um certo atendimento para a população na sua clínica. Existe uma na clínica com uma ótima estrutura e que dá uma capacidade de atender os indivíduos do entorno da faculdade, que são os que mais nos procuram pela carentes, facilidade, né, exatamente, enfim. Facilidade de chegar até a universidade, e a gente faz esse atendimento, os alunos da graduação, sob a nossa orientação. Então, a minha técnica estava querendo fazer essa especialização, e eu sugeri para ela, a partir das minhas observações na clínica, que eu estava vendo que um grande número de pacientes chegavam com umas manchas, né, nos dentes, e que eu tinha feito o diagnóstico de fluorose e que eram daquele entorno, né, coincidentemente, né, sempre daquele entorno. Ela se interessou, e aí a gente uniu o útil ao agradável. Então a gente fez uma convocação de 2 alunas da graduação, a Cibele e a Janine, e junto com a técnica, que é a Cleone Pinheiro, a gente teve essa possibilidade de fazer essa pesquisa em conjunto. As comunidades-alvo foram quais, professor, desse estudo? Foi aquele entorno do bairro Benedito Bentes. Então algumas comunidades... Que é logo atrás do campus, exatamente. Né, Simões. Então essas alunas já tinham um trabalho na área de saúde pública, né? Elas já tinham um conhecimento de como trabalhar com isso, e a gente fez uma parceria. As alunas fariam essas coletas da água dos poços, né, desse entorno, e a técnica faria análise bioquímica, ou seja, da concentração de flúor, para que a gente pudesse ver se essa fluorose realmente estava vindo de excesso de flúor. Perfeito. Tá? Maceió não possui flúor na água encanada, então essa água ela foi coletada onde? De poços artesianos? Como é que foi feita a coleta desse material? Na verdade, existem os poços, né, de cada uma dessas comunidades que são
que são cavados pelos próprios moradores. E às vezes a Casal nem tem conhecimento sobre isso. Não tem nem controle, nem né, tem controle. O morador vai, cava um poço e começa a usufruir daquela água, né? Outros poços, a Casal ela tem a detenção desses poços. Mas o que é importante falar sobre o flúor, né? Porque a gente estava indo em busca de uma suspeita baseada em uma observação clínica. A suspeita seria de que essa água poderia ter uma quantidade exagerada de flúor. A razão é que, como aqui em Maceió não tem água com flúor encanada, né, sendo adicionado artificialmente, cabe ressaltar que o flúor é um elemento químico, que ele está presente no solo em grande quantidade. Em algumas regiões, essa alta concentração de flúor no solo, ela é automaticamente transposta para aquela água, para aquele lençol. Que já existe no solo naturalmente. É o que a gente chama de flúor in natura. Então a suspeita era, será que esses poços não apresentam flúor in natura em grande concentração e é por isso que esses indivíduos estão vindo até a faculdade com mancha nos dentes? Então, a partir disso, a gente fez a análise, as alunas fizeram essas coletas de vários pontos dessas comunidades e a técnica fez a análise da concentração de flúor. E o resultado que nós tivemos? O resultado, tá? O que a gente observa? Não existe quantidade de flúor nessa água suficiente para gerar uma fluorose. Exatamente. É o que a gente chama de apenas concentração traço. Tá? Muito baixa concentração, o que não é nada que venha expor, né, nenhum indivíduo da população ao risco do aparecimento dessas manchas. Mas vem um alerta aí. Tá? Na verdade, não tem risco de fluorose e abre outra hipótese, que é o consumo de flúor através de outra fonte. Então, seria pasta de dente, no caso? Você falou agora no ponto-chave. O que mais realmente contribui para o aparecimento de fluorose na população, onde a água não é fluoretada, é o consumo exagerado de creme dental com a concentração de flúor inadequada no momento da vida inadequado. Tá? Vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco você vai explicar como é que é essa questão do creme dental e da fluorose. Com prazer. O conhecer, faz um pequeno intervalo, volta daqui a pouco, não sai daí.